Oi, gente! Estamos aqui para mais um podcast e hoje falaremos de um tema super importante, que é maternidade e autismo. Entrevistaremos hoje Gabriela Coutinho, que é mãe de uma criança linda, que é o Samuel. Gabi, muito obrigado pelo convite. Na verdade, pelo convite, muito obrigado pela participação, né? Sim. Que eu fiz o convite, por ter aceito o convite. Gente, eu tô muito emocionada, eu tô muito feliz pelo convite. Desde a maneira, do dia que ela me mandou mensagem, eu falei assim, não acredito. Eu fiquei muito feliz, porque é um tema tão necessário, é uma coisa tão necessária que vem crescendo tanto, né, ultimamente. Muito. E às vezes não se fala muito, e tem muito diagnóstico sobre o autismo, e a gente não tá muito falando muito sobre isso. Verdade. Isso é tão necessário. E eu tô muito feliz e emocionada pelo convite. Obrigada. Assim, que Sim. lindo que é esse cenário, que tá tudo aqui dela, gente. Ela é muito Sim. maravilhosa. Um jeito que tá escrito aqui, o amor cura, é isso. O amor cura tudo. Tudo. Com certeza. Tudo. Você com é maravilhosa. Eu tô certeza. Muito obrigada. muito emocionada e muito, assim, feliz pelo seu projeto novo. E, assim, já deu muito certo. Eu tô muito feliz por você. Amém. Muito obrigada. Obrigada a você. Gabi, vamos falar sobre o Samuel. Sim, o Samuel. Que tem 8 anos. Isso, tem 8 aninhos. Como que o Samuel veio pra você, assim? Como o nascimento do Samuel? O Samuel chegou, assim, numa quinta-feira. Tranquilo. Ele é muito tranquilo, até a gente descobriu o autismo. Ele é tranquilo até um certo ponto. Sim. Ele veio tranquilo, ele fez tudo certinho, ele chorou, ele gatinhou no tempo certo, ele só dava risada. Ele nunca foi de chorar, gente. Tipo assim, aquela criança chorando. Nunca. Cólica? Nunca teve. Se fosse pra mim ter mais filhos iguais ao Samuel, eu teria mais uns 4, tranquilo. Ele sempre foi muito dorminhoco, mas agora de chorar assim com cólica, nunca. Sim. Você me contou que ele é uma criança muito sorridente. Muito, extremamente. Eu falo assim que ele é... O meu avô, né, faleceu, tem um pouquinho antes do Samuel nascer. Eu falo assim que o Samuel é meu avô escrito. Meu avô era super sorridente. Todo mundo que falava Samuel, ele já sorria. Então, ele era aquela criança super simpática que todo mundo falava assim, ai, que ele coisa é simpático mais... até hoje. Ele é, né? Ele é muito simpático. Ele não tem vergonha de nada. Ele ama. Eu ia trazer ele. Eu falei, não tem como. Se eu trazer ele aqui, ele vai sentar e vai querer falar no microfone. Porque ele é assim. Terrível. Imagino. Mas ele é lindo. Ele é. Super inteligente. Muito, extremamente inteligente. Ele é demais. Eu não posso falar... Sim. Menos que ele é demais. Ele é muito. Ele é tudo muito. Tudo muito. Né? É tudo muito. É exatamente isso. Sim. A gente vai falar sobre maternidade e autismo. E como que foi pra você os primeiros sinais do autismo no Samuel? Então, é assim, ó. O autismo, ele é muito... tem algumas características, né? Que fala assim, ó, característica do autista, certo? Sim. Então, assim, o primeiro sinal que eu percebi... Assim, no fundo, a mãe sempre sabe. A mãe sempre sabe que tem alguma coisa errada com o filho. Uhum. E o Samuel, ele andava com as pontas dos pés. Sim. Que é uma da característica muito do autista. Ele não olhava, eu chamava muito, ele falava Samuel. Ele não olhava. Você ficava assim, Samuel. E ele ficava olhando pra cá. Ele nunca olhava pra você. Mas ele ouvia, a gente pensou que ele tivesse problema de ouvido. Até a gente entendeu o que é o autismo. Porque antes a gente não... Sim. Há 8 anos atrás era menos ainda, né? Nossa, muito. Você falava muito pouco. Olha, eu falo pra você assim, ó, que há 4 anos atrás se falava muito pouco ainda. Que começaram a falar tem uns 2 anos. Sim. Eu falo assim, o Marcos Mion ajudou muito. Sim, é uma pessoa que... Ele tem uma influência muito grande nesse mundo de autista. Sim, e é muito... conta do Romeu. E é muito bonito de ver também, né? É muito necessário. É muito necessário real. Sim. E aí ele não olhava e ele não dava comando para os brinquedos. Então, tipo assim, ó, igual tá aqui enfileirado, certo? Sim. O autista enfilera as coisas, ele não brinca, tipo, vou pegar o carrinho e vou brincar. Não, ele enfilera as coisas. Sim. Alguns autistas brincam normal, porque característica de autista varia de autista para autista. Mas eles enfileiram as coisas, eles não olham. Tem autista que não fala. O Samuel, ele falou e parou. Que é outra característica, assim, normal. Que a maioria dos autistas fazem. Fala e para. Uhum. Ou tem atraso na fala. Enfim, muitas outras características, né? Sim. E aí, eu tava morando em Goiás nessa época. E aí, eu fui numa médica, a médica falou assim, até 2 aninhos, é normal a criança não falar. Tem criança que é mais preguiçosa, assim, né? Falar uma palavrinha ou outra. Criança, exatamente. Né? Passou disso, não é normal. Sim. Aí eu falei, tudo bem. E aí, eu falei pra minha irmã. Ela falou assim, eu vou ver, então. E vou marcar uma médica aqui. Em Jaú. E eu morava em Goiás, lá em Caldas Novas.
Isso foi em dezembro. Ela falou assim, vou te encaminhar para uma fono. A fono vai ver se é questão de fonoaudiologia Sim. ou se é só... Preguiça, esperar, assim, da espera um pouquinho que daqui a pouco ele mesmo, fala. sim. Falei, então tá bom. E nisso, minha irmã, em dezembro, ela já marcou aqui, médico pro Uhum. Samuel. A fono, ela pode diagnosticar? Então, ela vai saber. Eu não sei te explicar se ela pode, porque diagnóstico apenas quem dá é o neuro. É o neuro, É o sim. neuro. Ela pode, na verdade, Fala assim, isso. Porque, influenciar, assim, né? Citar, tipo, olha, isso tá dentro do padrão, isso não. Eles vão saber, eles sempre sabem, né? Aham, tá. E aí, beleza. Então, aí a fono, fui na fono e esqueci que é minha irmã, tipo, fui na fono e a fono falou assim: não, lá em Goiás, em Caldas Novas. É nada, é atraso de fala. Aham. É normal, não precisa fazer nada. Eu falei assim, então tá tranquilo, então não precisa fazer nada. E falei pra minha irmã, e ficamos por isso. E nessa de ficar por isso, eu vou vir pra Jaú pra passar uns dias em Jaú. E o pai falou assim, o Samuel tá tão magrinho, vamos levar ele no doutor Abdala, que é o Sim. médico da família, né? Que ele já Aham. tratou, inclusive, até meu Sim. pai. Ele é bem conhecido aqui. Reconhecido, na nossa cidade. muito, muito, muito. Ele é excelente. Ele falou assim, então vamos passar. Ele falou assim, pra mim ele é normal, mas eu não sou um neuro pra diagnosticar, não posso ter diagnóstico de nada. Então eu vou te encaminhar pra outra doutora. É uma outra fonoaudióloga, que é a doutora Mila. Ela faz teste do ouvidinho, entre outras coisas. Sim. Ele encaminhou pra essa doutora. Ele falou assim, olha, o que ela falar, eu assino embaixo, você não precisa me trazer aqui que eu vou aceitar e pronto. Falei, tudo bem. E aí conseguimos consulta, não sei se foi no mesmo dia pra doutora Mila ou se foi no outro dia pra doutora Mila. Sim. Passamos por ela e ela fez o teste do ouvidinho no Samuel e falou assim, olha, ele escuta normal. Eu vou te encaminhar por uma neuropediatra, que é a doutora Andréia. A doutora Sim. Andréia é de São Manuel. Mas ela é muito difícil de conseguir vaga. Isso passou, 3 meses que eu tinha pego o diagnóstico lá com a fonoaudióloga lá em Goiás. Sim. E aí minha irmã falou assim, parece que eu marquei, acho que com essa médica. E aí, quando minha irmã foi ligar pra saber, era no outro dia a consulta. Era a mesma médica. Isso. E eu estava lá em Goiás, eu vim passear em Jaú, Sim. a gente nem lembrava de consulta. Sim. Deu tudo certo. Tudo. Sim. Um dia. Deus faz as coisas certinho. Perfeito. Um dia certinho atrás do outro. E era no outro dia a doutora Andréia. Beleza. Não, isso, na verdade, essa história é pra ver o cuidado. Cuidado. Porque, exatamente. gente, com uma médica que demora muito pra Não, pra ela conseguir é consulta. 4 meses pra você conseguir consulta pra mais. E- E isso é particular. Sim, Isso é sim. particular. E aí, assim, há 3 meses atrás, né, na época, já tava sendo marcado Sim, quando você veio... imagina? Não, é deu surreal. muito certo. Eu falo assim que é tipo Deus mostrando que tava ali na nossa vida pra O tempo gente todo. conseguir entender o que tava acontecendo com o Samuel, porque senão a gente ia deixar por isso, eu ia voltar pra Goiás. Aí depois de 4 Sim. meses eu ia ter que voltar na médica, ia esfriar É. e ia demorar Não, mais um ia tempo. ser, acho que acredito que pior, né? Assim, Muito. Sim. porque é tudo, na A gente vai verdade. deixando. Vai aí deixando, vai ficando mais isso. complicado. Exatamente. Aí, beleza. Aí, a doutora Mila falou com a minha irmã. Ela não falou diretamente comigo, porque eu era muito menina ainda. Muito menina. Ai, meu Deus. Há 8 que eu anos tenho- atrás. Não, então, faz 6 anos atrás. Do diagnóstico, né? Isso. Verdade. É. Aí, eu tava com meus 24 anos, se eu não me engano. Isso. 23, 24 anos. E a gente é mais menina, realmente. Sim. Tipo, comparado com hoje em dia, né? Aí, beleza. Ela falou pra minha irmã assim, ó, olha, ele tem alguma coisinha assim. Mas eu não posso diagnosticar nada para minha irmã. Minha irmã não me falou nada. Sim. Vamos esperar. Sim, pra ter Fomos na- certeza. Isso, a gente foi na doutora Andréia. A doutora Andréia falou com a gente, pediu uma bateria de exames, porque para chegar no diagnóstico de autista, gente, é muito exame. Ele fez todos os exames eletro, exame de ressonância, exame que ele tem que estar dormindo, que ele tem que estar imóvel, porque criança não para, né? Então tem que dar um remedinho para eles dormir, para eles ficarem quietos, pro exame dar certo. Sim, É um monte de exame. sim. Muito. Exame de sangue, exame de vista, pra falar assim, ó, ele é assim porque ele não enxerga. Sim, Então é sim. tudo descartado, descarta tudo. E aí fizemos todos os exames e eu voltei pra Goiás e depois, acho que se eu não me engano, uns 2 meses, um mês, já era o retorno com ela. Aí eu já voltei pra Jaú. Fomos novamente eu e minha irmã lá na doutora Andréia. Então chegamos lá, ela pegou todos os exames e disse assim: ele é autista. Ela falou assim.
Abertamente. Viu todos os exames. Ela falou assim, olha, ela fala muito calmo. Uhum. Até hoje eu falo assim, nossa, que médica que ela fala então, com uma leveza, assim. Sim. E o diagnóstico é autismo. Aí eu Sim. olhei pra cara dela e falei assim, e agora? Tipo, tá bom, é Sim. autista. Ai, Sim. não entendendo o que era, mas minha irmã ficou séria o tempo todo, porque minha irmã já tinha pesquisado horrores. Tudo. Ela entrou muito de cabeça comigo Sim. nisso. Então, inclusive, Rafa, te amo, um beijo. Ela é maravilhosa. Sim, tem que enaltecer. Ela é, assim, me ajudou em tudo que você imaginar. E aí, ficamos nessa do autismo, fomos embora. Ela passou o remedinho. E na hora que ela foi passar o remedinho pra ele descansar, pra ele dormir bem, porque ele trocava muito, tipo assim, dormia 2 horas da tarde, acordava, tipo, 6, 7 horas da noite. Aí, à noite, era 1 hora da manhã, tava lá acordado, 2 horas da manhã acordado Sim. comigo, e eu ficava de boa, porque eu falava, ai, criança, daqui a pouco ele pega uma rotina e não é assim. Beleza. Aí ela falou assim, olha, eu vou só te falar uma coisinha sobre o remédio. Aí eu falei assim, pode falar. Ela falou assim, não leia a bula. Falei, tudo bem. Ela, não, mas não leia mesmo? Eu falei, tudo bem. Ela falou assim, vou falar pela 3ª vez, tá? Não leia a bula. Falei, tudo bem. Ela falou assim, o que fala na bula não é relacionado ao teu filho. É um remédio que vai ajudar ele. Sim. É um remédio muito forte. Sim, Para sim. umas pessoas que têm umas características muito fortes. Sim. Então tá. E aí, antes de sair, ela falou mais uma vez, ó, não vai ler a bula, hein? Chegamos em casa, minha irmã comprou o remédio, ela leu a bula. Eu não a Rafa lê todas as bulas que existem. Ela não teve coragem. Você não teve coragem. Isso, ela falou assim, ai, Gabi, é muito difícil, porque ela chorou muito. A minha irmã chorou muito, meu pai, minha mãe. Foi um diagnóstico, assim, muito difícil pra gente digerir. Mas tudo bem, eu saí de lá nem entendendo o que estava acontecendo. Vou te falar da minha reação. Sim. Cheguei na casa da minha mãe e a Rafaela assim, no carro. Não, porque a gente vai ter que fazer isso. E eu assim, ai, calma. Não entendi o que estava acontecendo. Aí quando eu cheguei na minha mãe, eu almocei e eu liguei para uma amiga minha, lá em Goiás. E falei para ela assim, viu, fui no médico. O Samuel e comecei a chorar. Que aí eu entendi o que estava acontecendo. E minha amiga disse, eu sempre soube. Né? Ela falou assim, eu sempre soube, Gabi, que tinha alguma coisinha errada com o Samuel. Só que eu nunca posso ir falar pra você. Como que você vai falar assim, viu? Seu filho tem alguma coisa. Pra uma mãe, isso é muito difícil. É muito difícil você falar isso pra uma mãe. É difícil tanto pra quem vai falar, quanto pra quem vai receber a notícia. Exatamente. Eu falo assim, hoje eu consigo ver tantas crianças que são autistas e as mães nem... Sim. E eu não posso, não posso, porque isso vai doer muito nela. E tem mãe que não vai aceitar. Sim. Entendeu? Beleza. Aí, nessa época, você tava morando... Você já voltou pra Jaú? Não. Eu tava em Goiás ainda. Aí, peguei e voltei pra Goiás. Mais um tempo. Mas a gente já não aguentava mais ficar lá, porque os tratamentos que tinha... Eu morava em Caldas Novas. Os tratamentos que eu necessitava pro Samuel, só tinha ET lá em Goiânia. Então, era 180 quilômetros, se eu não me engano, 120, 180 quilômetros de Caldas Novas. Sim. Pra mim, ficar viajando sempre. E aí, eu queria família. Eu sou extremamente apegada, assim, muito em família. Eu ligo pra todos eles todo dia. Tá tudo bem? Tá? Eu então sou tá. muito assim também. Tá? Não, é só pra saber se tá tudo bem. Tchau e desliga, rapidinho. Sim. Só pra mostrar que eu tô ali. Sim. E aí a gente voltou pra Jaú. E aí começamos com as terapias do Samuel. Aí de lá pra cá são 6 anos, né? São 6 anos. Eu descobri quando ele tinha 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 que meses. O diagnóstico fechou. Sim. Dele. Aí antes disso foi toda essa história. Isso, exatamente. Né? Dos sinais. Sim. Gabi, a gente conversou bastante sobre a aceitação, né? Das mães. É muito necessário. Sim. E pra você, quando recebeu o diagnóstico, você até comentou agora, que foi até mesmo cair a ficha depois. Sim. Mas depois disso, depois que caiu a ficha, que você falou assim, olha, o Samuel é autista. Que aí você começou as terapias com ele, começou todo esse tratamento. Até hoje, pra você mesmo, como que foi em seguida? Como, assim, depois do diagnóstico? Que assim. eu aceitei. Tem uns 2 anos, 3 anos que eu aceitei. Que eu falei, não, vamos viver normal, porque não tem o que fazer. Mas era um diagnóstico assim, eu ia falar, Samuel e eu chorava, todo mundo já me ouviu chorar, todo mundo já me viu triste, porque é uma coisa assim muito difícil, porque você fala assim, você questiona assim, Deus, por quê? O que eu fiz? Porque, nossa, todo filho de todo mundo é normal. Não que meu filho não seja normal. Ele é terrível.
Mas por que Mas que tem o meu dias não? difíceis, né? Isso, por que Tem que o meu dias não? Ele não vai falar? Eu falo assim, meu sonho era ver ele pedindo assim, mãe, eu quero um bolo de chocolate, que eu gosto muito de cozinhar. Mãe, eu quero um bolo de chocolate. Mãe, eu quero não sei o quê. E essas coisinhas assim, me doía. Sim. Me doía. Porque eu falei assim, agora o que ele vai fazer? Porque a medicina falava, ele não vai falar. Uhum. Ele não vai falar. Eles falam assim, eu não posso falar pra você. Ah, e seu filho vai falar. E se ele nunca falar? Porque é de autista pra autista. Então, um caso não é igual o Sim, outro. sim. Então, foi muito difícil. Foi uma situação... Não foi fácil. Não foi fácil. Eu falo assim, que É é porque um luto. não dá pra romantizar também, Não, né? não dá pra falar assim, ai, não, eu sou Tranquilo, especial, momento especial. sim. Não é especial, é muito É difícil, difícil. entendeu? É muito difícil. E não dá pra romantizar, igual eu falo assim, a gravidez. A pessoa que romantizar a gravidez, tá vivendo a gravidez errada. Mas Porque a gente cansa, o corpo muda, o hormônio fica daquele jeito, é muito Sim. difícil. Enfim, foi um luto pra mim. Pra mim e pra minha família. Foi um luto muito difícil. E falar assim, ai, ele é autista, pra minha mãe, pro meu pai, ele falava, não fala não, sabe? Tipo, tadinho. Vai ficar falando isso pro menino, ele vai crescer com a cabeça dele que ele é autista, que tem alguma coisa diferente. Então a gente eu nunca, dependendo da situação, eu até falava, tem situação que eu não falava, ficava Aham. quieta. Mas o Samuel, ele fica, e grita, e se mexe bastante. Então, vai perceber que tem alguma coisa de errado com ele. Então, a gente chega e fala assim, ó, viu? Hoje eu sou muito fácil. Sim. Autista, tá? Autista. Então, se ele gritar lá, é normal, viu? Sim. Mas até eu colocar isso na minha cabeça, eu surtei e chorei muito. Questionei muito. Sim. E um dia, eu vi uma moça que ela perdeu um bebê. E ela foi pra saber o sexo do bebê e descobriu que ela tinha perdido. E ela colocou assim, eu prefiro adorar do que questionar. Sim. Isso ficou muito na minha mente. Sim. Então ela prefere aceitar Deus, a vontade de Deus, porque vai que, né? Acontece uma coisa pior com o neném, ou que viesse com uma condição mais difícil ainda, né? Então Exatamente. tá. Aí eu falo pra você assim, quando eu coloquei essa na escolinha de autista, eu comecei a ver vários outros casos de autismo. Sim. Então eu vi tantos outros casos que eu fiquei assim muito assustada. Eu falei assim, nossa, Samuel, tô no céu, sabe? Não, a gente não pode olhar pra dor do outro e falar, nossa, tem gente pior. Sim. Não, mas eu vi meu caso e falei assim, não, Samuel, eu tô no céu. Samuel ainda fica em casa, né? Ele faz muita coisa. Ele fala assim, Samuel, ele começou a ficar numa fissura por desenho. Uhum. Então ele desenha o tempo todo. Eu gasto com ele 3 cadernos, 4 por semana, de tanto que ele desenha. E ele quer a cor que ele quer. Mãe, essa cor não. Eu quero roxo. Aí eu tenho que deixar ele na escola. Mãe, vai lá comprar uma caneta roxa. Vou lá comprar roxo. Vou comprar azul. Ele é assim. Hoje ele mesmo pede o que ele quer. Então, e para uma criança que nem não ia falar. Exatamente. Olha só, como que é incrível. Sim. É uma criança que nem ia falar, Exatamente. que os médicos diagnosticaram que que dificilmente falaria, sim, porque tem autistas que eles não falam, eles apenas fazem um barulho. E é isso. Deixa eu colocar uma pauta rapidinho. Sim, naquele assunto que você falou lá atrás dos sinais. Outro sinal do autista é que ele pega a tua mão e leva pra até onde você é, até onde ele quer. E o Samuel fazia muito isso. Então, o pessoal falava, ele é preguiçoso. Uhum. Então, até colocar na minha cabeça que ele não era preguiçoso, que ele era autista e que se ele não falasse tudo bem, foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi um tempo. E a gente vai amadurecendo, vai entendendo e vai parando de questionar e vai falando assim, não, tá ótimo. Não tem problema. E assim, a saúde dele é perfeita. Hoje, assim, até os 5 aninhos, ele fica muito doente com gripe, porque é criança. Mas o Samuel, ele é uma criança extremamente assim, nossa, ele não tem uma virose. É muito tranquilo, ele é muito tranquilo em relação a tudo. Ele toma remédio super bem quando tem que dar. Ele vai lá e ele é maravilhoso, muito perfeito. Ele fala ele assim, é incrível. Eu tenho muito orgulho. E outra fala assim, ser mãe de autista é você agradecer a cada conquista do teu filho. Isso é muito necessário. Você fala assim, olha, hoje, você acredita que ele tomou água, ele só derrubou um pouquinho no corpo dele? Ai, que lindo. É uma coisa tão simples. Gente, Mas, nossa, ele conseguiu, você viu? Sim. Ou, nossa, hoje ele quase fez xixi e nem molhou o vaso. Ou ele chegou até o banheiro, mas ele fez xixi no meio do caminho. Mas ele chegou até o banheiro, hein? Sim. É isso que a gente tem que... dia após dia. É dia após dia. Assim, a gente tem que agradecer a cada conquista da gente. Hoje eu sou uma mãe entendo muito.
Eu sofro ainda muito com o Samuel, porque ele é muito tranquilo. Ele tem as crises dele. Sim, sim. Esses dias ele teve uma crise muito forte, na qual ele arranhou o rosto. Uhum. E eu me desesperei e chorei. Mas rapidinho já falei, não vai adiantar chorar. Já conversei com ele, a gente já conversou como se nada tivesse acontecido. Sim. Então, assim, Você lidar muito bem com a situação, né? eu tento muito. Eu tento não deixar me atingir, porque o Samuel só tem eu. Sim. Então, se eu ficar numa cama triste, chateada, ele não vai comer, ele não vai brincar, ele não vai interagir. Ele precisa de mim pra ele mudar. Sim. Entendeu? Então, assim, Sim. é muito necessário. Então, hoje eu aceitei tranquilo, mas o diagnóstico nunca é fácil. Nunca é, de boa. Até você receber o diagnóstico que ele tem que tomar remédio pro resto da vida. Sim. Até isso, você assusta. É a médica verdade. disse assim pra mim, ele vai tomar esse remédio que ele toma até tal idade, e depois ele vai tomar um... Como que chama? É Um antidepressivo infantil. Ah, sim. Sim. Pra mim, falar isso pra uma Que é mãe... pro... Isso. Aí você escuta que seus filhos vão ter que tomar um antidepressivo infantil. Sim. Você fala, como assim? Mas hoje eu tô tranquila, ele precisa de Sim. remédio, todo mundo tá precisando de remédio hoje em dia. Hoje em dia tá Todo complicado. mundo, E assim, ele é tranquilo. Não tenho o que falar do Samuel, ele Sim. é maravilhoso. E eu gostaria de pautar, Gabi, a escolinha que ele frequenta. Sim. Que é a escola que o Samuel frequenta é Autismo Jaú. Sim. A Gabi estava me contando um pouquinho sobre esse projeto lindo, que eu gostaria muito de saber mais sobre esse projeto, que é uma escolinha que ensina Gente, essa escola as não crianças, né? Não tem. Tipo assim, se acabar faltando o pai ou a mãe, eles se viram, né? Assim, Eles ensinam. É assim, ó. Essa escola para autistas somente tem em São Paulo e aqui em Jaú. Pra você ver. Foi a Neide que criou a escola, tudo mais. Ela tem uma história muito linda por trás de tudo isso. Que legal. Tanto que quando inaugurou lá onde eles estudam hoje, Sim. inaugurou primeiro só para os adultos, depois eles levaram as crianças, né? Uhum. Ouvir ela falar, ouvir as pessoas falarem, ouvir as mães falarem dos filhos, é assim, eu ainda estava muito mexida com tudo aquilo do Samuel e eu chorei muito, foi muito lindo, sabe? Você vê a história por trás de tudo aquilo, você vê quantas mães e pais, avós, tios, né, que às vezes moram com os avós, Sim. assim, aquela escola ajuda demais, ajuda muitas famílias. Eles colocam as crianças desde pequenininho. O Samuel vai lá desde os 2 anos e 5 meses, certo? Então ele ia lá, fazia as atividades dele, e eles têm, acho que até o 5º ano, se eu não me engano, é isso. A partir disso, eles não falam assim, vai para uma escola normal. Se a criança precisar e ela conseguir ir para uma escola normal, tem toda a fase de adaptação, tudo isso, se pode ou não. A partir disso, tem os mais velhos, que eles também continuam dando a questão da educação, tudo mais para os mais velhos. Mas tem os mais velhos ainda, um pouco mais idosos, inclusive. Então, eles ajudam a se virar, a tomar um banho, a se virar quando os pais vierem faltar. Porque, assim, quem vai cuidar é muito difícil. Essa é uma coisa que muito pega para mim também. Quando eu vir faltar, quem vai cuidar do Samuel? Se Deus quiser, ele vai estar com uma mente muito melhor do que ele tem hoje. Ele vai conseguir se virar totalmente. Mas diferente. E aí? Quem que vai cuidar dessa criança, desse adulto, desse adolescente, se eu vier faltar? E esse projeto é incrível, maravilhoso. incrível. Ela é maravilhosa. Eu falo assim que meu sonho, eu mexo muito com o Instagram. Meu Instagram dá certo pra eu conseguir ajudar muito a escola. Porque eles vivem muito de doação também. Sim, sim. Inclusive, gente, Autismo Jaú chama a escola. Corre, seguir lá, porque é um projeto maravilhoso. Eles tendem a ajudar ainda mais família. Tipo, tem crianças que vêm de 2 córregos, de várias cidades. Da região toda. Da região. Porque só tem aqui pra ajudar. Sim. E eles conseguem colocar certinho, igual eu posso mencionar algumas questões, né, pra você. Eu coloquei o Samuel numa escolinha normal, quando a gente veio pra Jaú. E ele chorava muito, muito. Todas as vezes que eu pegava ele na escola, ele ia chorando. Sim. Ou ele dormia, o tempo todo que ele tava na escola. E aí, quando ele foi pra escolinha de autista, a primeira vez que eu fui pra sala, eu vi que a cadeira dele era pra parede. Ele olhava pra parede. Porque o autista, ele não consegue ser igual uma criança normal. Alguns sim, gente, eu não tô generalizando, né? Eu tô falando, pautando pra vocês. Sim. Aí, o Samuel, a mesa dele era pra parede. E ele conseguia ter muito foco. Hoje, a mesa dele é pra lousa.
Então, Olha, tipo assim, é todo um sim, processo. sim. E eu fui, Desenvolveu esses dias eu passei bastante. lá na frente pra buscar ele e eu vi ele olhando pra lousa. Eu fiquei tão emocionada. Eu falei, gente, ele conseguiu! Conseguiu. Ele Ai, que conseguiu! É lindo. tão emocionante, sabe? Assim, a escola é maravilhosa. E eles sabem como agir com cada aluno. Igual eu Uhum. falei, eu vou mencionar um assunto bem, assim, né? Mães, né? Sobre um cocô. O Sim, Samuel não conseguia ir ao banheiro só na fralda, no número 2, certo? sim, E aí, a escolinha me ajudou. E eu falei pra sim. eles, falei assim, gente, eu não consigo, o que eu faço? O Samuel, ele tem medo, ele chora. Ele tinha 5 anos. 5 anos e meio. E eu comprava fralda só pra ele fazer isso. Sim. E eu falava assim, É por conta gente, da idade, né? Já é é bem mais grande, né? grande. Quase que a fralda não cabe mais na criança. Sim, porque normalmente o desfraude é bem Exatamente. novinho. Sim. E aí, tá. Aí a escolinha falou assim, então vamos fazer um negócio, Gabriela. Que eles sempre me ajudaram em tudo. E isso o autismo, o pessoal do autismo de Jaú, né? Isso. Da escolinha. Então vamos fazer o seguinte. Falei, tá bom. Vamos montar toda uma estrutura pro Samuel. O que ele gosta, né? Porque ele tava gostando muito da Peppa. Então ele pegou a Peppa, o George, no banheiro. Sim, Mostrando o sim. vaso, mostrou o George no banheiro e um cocô, realmente, no vaso. E explicando para o Samuel o que tinha que fazer e que era tudo bem, que não era ruim. Sim. Aí ele foi conseguindo até que ele conseguiu, gente. Olha só, tipo assim, é 5 anos. Fala, ai, mas é frescura. Não, não é frescura. Era desesperador. Ele gritava quando não tinha fralda. Ele chorava, aquele Sim, desespero, sim. aquela agonia dele. E talvez esse método de ensino deles na escola normal não teria. Não, não teria. Não Porque teria. eles não estão aptos pra isso, entendeu? É. Pro autismo, eles já são voltados Especialmente pra isso. especialmente pra isso. Então é muito necessário Sim. a questão de todos eles. Eu vou mencionar um caso lá da escolinha autista, de autismo, né? Eles. Quando eu entrei, tinha uma menininha, ela tava na sala do Samuel. Ela se chamava Giovana. E ela tinha o cabelo bem curtinho. E eu falava assim, nossa, mas por que ela tem o cabelo tão curtinho? E aí a mãe dela um dia me falou que ela arrancava o cabelo. Sim. Que ela era. Ficava estado, ela arrancava o cabelo. Sim. E aí, depois de se eu não me engano, uns 2 anos eu voltei na escola, ela tava com o cabelo comprido, sabe? Eu fiquei tão feliz por Sim. ver a mudança Sim. dela. Tipo, não é na minha vida, é na vida de todas as crianças que frequentam aquela escola. É uma mudança, assim, muito grande na vida dos pais. Imagina só você poder amarrar o cabelo da sua filha com uma xuxinha. Sim, sim. Isso, assim, é isso que eu falo, que a gente vive, a gente agradece cada conquista. Cada conquista. Exatamente. E quantas conquistas, né? Menina, é muita. Quantas? Porque muito. assim. E normalmente uma criança normal passaria, Normal. né? Tá lá e Passaria Nath assim. vai fazer. E a gente Mas não. olha como é tão especial. Exatamente. Porque muito. são conquistas que você tá lá, você fala, olha, ele conseguiu isso, conseguiu aquilo. Uma amiga minha falou assim pra mim uma vez: eu não aguento mais a minha filha. Ela me chama o dia inteiro. Ô, mãe, mãe, mãe. E ela é mais nova que o Samuel. Aí eu virei pra ela e falei assim: meu sonho era o Samuel me chamar de mãe. Olha só. Ela chorou. Sim. Ela foi lá pra sua filha dela: filha, me perdoa, porque eu fico chamando você. Sim. Hoje, o Samuel, ele. Só hoje de manhã, falei, filho, tem misericórdia, só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Ô, mãe isso, mãe aquilo, mãe não sei o quê, mãe não sei o quê, mãe não sei o quê. Hoje ele chama. Não, ele chama, ele pede, ele fala, ele faz tudo o que ele precisa fazer. E Olha. hoje ele me chamou tantas vezes, no período de, tipo, 2 horas, eu falei, Sim. filho, eu preciso ganhar o dinheiro pra quando tanto você me chama de mãe real. Sim, sim. Porque ele me chama o tempo todo. E aí ele falou assim, mãe, vou pôr isso daqui. Eu, tá bom, então vai, bate, vai, mãe. Aí eu fui lá, aí bate ele. É isso aí, mãe. Ai, que lindo, gente. Ele é muito lindo. desenvolvido. Muito, Gabi, ele tá assim, muito. num desenvolvimento muito grande. Eu fui recentemente na médica também, e a médica falou assim: olha, o Samuel tá com um pouquinho. O grau de autismo dele aumentou. Sim. E nós vamos ter que. Ele não tá apto ainda pra alfabetização. E eu falei assim: é outra coisa que vai lá e já me doeu de novo. Eu falei, nossa, é pra melhorar, mas doeu de novo. Poxa vida. E ela falou assim, olha, mas vamos esperar, ele tem o déficit de atenção também, que isso interrompe um pouco na questão pra ele falar, pra ele falar não, pra ele aprender. Aí eu falei, nossa, poxa vida. Mas sofri, chorei. Sim. Isso faz nem um mês. Mas já superei também. Uhum. Aí ontem, gente, estava eu lá em casa, o Samuel entrou no aplicativo na televisão e escreveu Tom. Falei, como? Aí ele falou assim, não, mãe, deixa que eu sei. E ele foi lá e mostrou, Deus mostrou pra mim que Deus faz a obra
Sim, Independente com do que vão certeza, falar. com Se ele não tá apto certeza. para alfabetização, Deus vai lá e me mostra assim, ele tá. Ele No meu está. tempo, ele tá assim. Sim, No meu tempo, eu vou colocar na mente dele, sim. Então eu falo assim, é sim. conquista diária e agradecer diariamente. Ontem eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu falei assim, não acredito que você sabe fazer isso. Ele, sim, mãe, eu sei, mãe. E todo feliz, me mostrando Que que ele lindo. sabia montar o tom que ele queria assistir. Tom e Jerry. Ele é Uhum. terrível. Ai, Terrível. lindo. É, assim, cada coisa que você fala sobre ele, sobre as conquistas, é tipo assim, é surreal, É sabe? surreal. Parece que nos enche, né? Muito, muito. É De uma coisa linda, é gratidão. uma coisa muito linda. Eu fico muito emocionada, porque, olha, Deus me capacitou muito para ser a mãe do Samuel, Amém, Samuel. sabe? Sim. Ser a mãe dele é muito especial, é muito lindo, é muito gratificante. É muita incerteza que a gente Sim, tem, né? Ele mexe com as minhas certezas que eu sim. teria, ele É mexe uma com caixinha de tudo. surpresa. Sim, mas eu acho que é a minha vocação. Hoje eu vivo pro Samuel. Sim. Eu deixei minha vida, meu serviço, deixei tudo pra viver o Samuel. Porque Sim. eu vi o tanto que ele precisa de mim. Uhum. Então eu vivo hoje somente pro Samuel. Verdade. E a Gabi, ela usa o Instagram dela para mostrar a rotina diária deles. É surreal, é lindo. Para quem quiser, sigam ela. Qual que é o Instagram? Meu Instagram é Gabi_Coach. Então sigam ela, que assim, eu fico apaixonada. E ela, assim, ela fala tudo abertamente. Sim. Ela fala tanto os dias de crise, como os dias que ele tá bem. Esses dias eu vi que foi aniversário dele. Foi, ele ganhou uma festa surpresa. Gente, Sim. outra coisa, eu queria mandar um beijo para minhas amigas, elas são maravilhosas. Sim. A Maria, a Andresa, a Bia, a Deise, todas, a Leila. Gente, é tantas amigas. Se eu começar a falar o nome de cada uma, Sim. elas vão me matar, elas vão falar assim, cadê o meu nome? A Aninha, todas, a Sabrina. Gente, elas são maravilhosas. Elas, assim, fizeram uma festa surpresa porque eu ia fazer a festinha dele. Aí eu tive um gasto muito alto com médico, com medicamento. Sim. Aí surgiu mais um exame para eu fazer e aí acabou Sim. meu dinheiro. Sim. E aí eu falei pra elas, ai, gente, eu cancelei, desculpa, e é isso, não tenho dinheiro. E ela falou assim, não, cancela não. Eu falei, não quero fazer nada. E assim, não é que eu sou orgulhosa e não quero que as pessoas façam, mas assim, eu queria muito eu fazer, Uhum. entendeu? Do jeito que eu queria. Uhum. E saiu melhor do que eu esperava. Elas... Não, foi lindo. Não, foi lindo. E aí eu chorei, igual uma retardada. E ele assim... entrando na casa da minha mãe, todo feliz, com a festa do Sonic, igual ele queria. Sim. Foi assim, Deus fez assim, no dia do aniversário dele, tudo. Ai, Deus é maravilhoso, Foi sabe? lindo. Deus mostra assim que Eu ele tava tá ali. acompanhando super ali. Ai, fiquei toda feliz, eu sou toda boba, né? Sou suspeita em falar muito. Gabi, o que mudou A em Iris também, você? outra amiga minha, que se eu não falo o nome dela, acho que ela me mata. O que mudou em você, Gabriela, antes do Samuel e depois do Samuel? Ó, eu falo assim pra você, a palavra que eu falaria que mudou na minha vida foi a paciência. Sim. Porque a gente tem que ter a paciência de esperar, de entender que não é o nosso tempo. Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sou eufórica, eu falo muito rápido. Não sei se eu tô falando rápido aqui. Eu falo muito rápido, eu sou muito eufórica. E eu gosto assim, não, então tá, então vamos fazer a festa pro Samuel? Eu quero fazer amanhã. Uhum. Não tem problema, que eu corro, faço meus doces a noite inteira, mas eu quero amanhã. Tipo isso, Sim. um exemplo. Aí seu filho talvez não fale. E aí? Você tem que viver o seu dia, um dia após o outro. E você tem que ter paciência, porque na hora das crises dele, se eu ficar mais nervosa que ele, não vai acontecer. Sai do controle. Sai totalmente do controle. Então, eu gerei uma paciência. Uhum. Deus me deu muita paciência, muita força, muita fé. A fé move montanhas. É verdade. Eu falo assim, a fé é um dom de Deus. Com certeza. A fé é um dom de Deus. Porque quem não tem fé, esquece. Não tem como. Porque você se agarra àquilo e fala assim, não, Deus vai fazer sim. Deus é maravilhoso na minha vida, eu vou conseguir passar por isso sim. E foi isso. Deus me deu muita paciência. Essa é a palavra que eu falaria pra mim que mudou na minha vida. Paciência. Sim. E a última pergunta que já vamos... Ai, que bem! dizer. Qual conselho você daria para uma mãe que está em dúvida ou recebeu o diagnóstico do autismo? Sem chorar? Fica à vontade. Sem chorar. Fica à vontade, porque aqui vai ser difícil. Não, é difícil. Eu já acho uma vez. Sim. Eu falaria pra vocês que, assim, é muito difícil. Só que nós somos extremamente fortes. Nós conseguimos, sim. E eu falo assim, quando a gente aceita e fala assim, eu vou fazer meu filho ser uma pessoa maravilhosa, independente da condição que ele
tenha, eu vou ser a mãe que ele precisa que eu seja. E eu vou dar Amém. todo o suporte pro meu filho. Eu vou amar ele, independente da condição dele. Porque a Com mãe, certeza. o amor de mãe é isso. Mãe é isso. A mãe a gente ama aquele amor que dói, que multiplica cada dia que passa. Sim, E tenha força. com Porque certeza. eu falo muito por mim. Eu cuido do meu sozinha. Então, assim, a gente tem força, sim. A gente tem capacidade, sim. Deus leva. Quando você sentir que você não consegue mais, você pode ter certeza que nesse momento Deus tá com você na tua mão. É. Na mão dele, carregando você e o teu filho, tua filha, os seus filhos. Porque tem vários casos, que tem mais de um Sim, na tem mais família. de um. Então, assim, fique forte. Siga em frente que, olha, o caminho que você vai percorrer é lindo. Pra você ter testemunho pra falar Pra outras outras mães. pessoas, Exatamente. né? Ai, desculpa. Imagina, mas é lindo. A história dela, gente, é incrível. Realmente, eu convidei a Gabi porque a força dessa mulher, o que ela mostra pra gente, às vezes a gente olha pro nosso problema e vê que não é nada. Ai, E não que isso seja um problema. exatamente. Não, é só de mais maneira uma fase na alguma. minha vida que vai Sim, passar logo. de maneira alguma, mas assim, a forma como você lidar com aquilo, Sim. de mostrar a tua vida, porque a Gabi, ela cuida do Samuel sozinha, ela tem a família dela, os pais dela, mas ela é uma mulher que cuida de um filho autista sozinha, e assim, a força dessa mulher é incrível, incrível. É lindo de ver, Ai, viu, Gabi? você é maravilhosa. Eu queria agradecer mais uma vez o seu convite, todas as palavras. Gente, eu conheci ela caiu literalmente de paraquedas na minha vida. É verdade. E todas as poucas vezes que a gente teve assim um contato, ela nunca falou uma palavra que não saísse de conforto. Ela sempre, Deus estava a boca dela de uma maneira que ela sempre fala uma palavra de conforto, fala assim: olha, Gabi, você é tão forte. E eu não me vejo essa força. E ela fala isso e eu falo assim: olha, tá vendo? As pessoas me veem dessa maneira, Exatamente. é tão linda, é tão. Às vezes a gente não sabe como a gente influencia, mas a gente influencia, Muito, né? muito, E uma quando palavra. é por uma coisa boa, é melhor ainda. Exatamente. É melhor ainda. E assim, gente, E assim, Deus abençoe muito a tua vida, Amém. o Samuel. Eu acredito que isso aqui é um pedacinho de coisas lindas na vida de vocês. Exatamente. Eu também Então a creio gente nisso. agradece de coração. Muito obrigada, de Gente, verdade. eu tô emocionada pela oportunidade de vir aqui falar de um assunto Sim. tão necessário, por você ter lembrado de mim. Com Muito obrigada a certeza. todos vocês que assistiram até aqui a gente. Sim, Muito obrigada verdade. mesmo. E não deixe de assistir o pod dela, que é assim maravilhoso. Eu tô amando estar aqui. Eu vou estar assistindo todos, esperar aguardar todos ansiosamente. E queria agradecer mais uma vez você e a sua equipe por estar aqui esperando com tanto amor e carinho. Obrigada, viu? Obrigada a Muito você. obrigada. É. Gente, muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Nos sigam no Instagram, nos acompanhem no Facebook, YouTube. Terá mais vídeos de pessoas incríveis, de mulheres incríveis, histórias lindas. E continue com a gente. Muito obrigada.